Uma das coisas das quais pouquíssimas franquias do cinema podem se gabar é da quantidade de personagens que elas possuem, e a Marvel definitivamente não tem problemas quanto a isso. E com cada um deles sendo ao mesmo tempo multifacetados e únicos, é normal que a gente se afeiçoe e se identifique com alguns deles. E foi pensando nisso que eu decidi trazer hoje um vídeo dedicado a esses personagens que em alguns casos já nos acompanham há alguns bons anos. É sempre bom lembrar que este vídeo aqui é totalmente opinativo, ou seja, não existe nenhuma verdade absoluta aqui. Vou comentar sobre cada um dos personagens que fazem parte do meu ranking de acordo com os meus gostos e motivos pessoais, está certo? E convido todos vocês a fazerem o mesmo na seção de comentários abaixo, assim podemos comparar o que achamos sobre cada um deles. Além disso, eu não incluirei na minha lista nenhum dos vilões do UCM, por eu querer produzir um vídeo especialmente para eles. Olá, eu sou o Reinaldo, mas vocês podem me chamar de King, e este é o Nerdstream, canal onde falamos sobre filmes, séries, animações e muito do que envolve a cultura pop. Se você é novo por aqui, peço para que me ajude se inscrevendo no canal e acionando as notificações ali no sininho. Sério, me ajudarão demais fazendo isso. Me contem aqui nos comentários também o que vocês estão achando da qualidade dos vídeos, dos assuntos trazidos e tudo mais. Quaisquer sugestões serão muito bem recebidas. E é bom ressaltar que a maioria esmagadora dos personagens da Marvel são ótimos e que possuem muitas camadas que apenas os enriquecem. Mas alguns deles ainda não tiveram tanto tempo de tela ou filmes nos quais participaram para que a gente tenha tido material suficiente para analisar eles mais a fundo, sabem? Por isso, pode ser que não vejam alguns deles pintando por aqui por conta disso. Mas agora, depois de tudo isso, vamos para o vídeo. Fiquem então com os meus 10 personagens favoritos dos filmes do universo cinematográfico da Marvel. 10. Doutor Estranho. Lembro até hoje de ficar 2016 inteiro super ansioso para assistir ao primeiro filme do nosso mago favorito da Marvel. Para quem não se lembra, o longo foi lançado em novembro daquele ano e muito conteúdo sobre ele saía aqui no YouTube na época, fazendo com que eu fosse me afeiçoando a ele cada vez mais. Os seus poderes são alguns dos mais incríveis de todo o UCM, chegando ao seu auge em Guerra Infinita, quando ele luta no mano a mano contra o Thanos. Inclusive, falo desta cena no vídeo das minhas cenas favoritas do MCU, que estou deixando aqui nos cards. Vão lá dar uma conferida depois de ver este vídeo aqui. E além dos poderes, o cara tem um background bacana também. O fato dele ser um cirurgião extremamente dedicado e de ter adquirido seus poderes através de estudos, dedicação e disciplina é massa demais. Ele recentemente se tornou uma peça-chave na questão multiversal do UCM e com certeza será um dos protagonistas e parte central dos próximos 2 filmes dos Vingadores. Mal posso esperar para ver ele em ação de novo. 9. Visão. Se tem um personagem que eu fiquei extremamente estupefado quando vi pela primeira vez em tela, foi o Visão. Eu praticamente não sabia nada sobre o personagem antes de assistir a Vingadores Era de Ultron pela primeira vez, e quando vi como ele foi introduzido a esse universo, e principalmente o quão sensacional os poderes dele eram em tela, eu fiquei literalmente sem palavras. Tudo sobre ele, na minha opinião, é mega interessante, a começar pelo fato de ter sido criado a partir de uma fucking joia do infinito, e também do Jarvis, a famosa inteligência artificial do Tony. Ele sendo o primeiro e um dos 2 únicos outros personagens que já conseguiram erguer o Mjolnir, além do próprio Thor, todo o enredo e complexidade dele ser uma máquina com sentimentos e mentalidades humanas, e claro, o fato de ele ter literalmente perdido, entre aspas, a vida para impedir o Thanos nos últimos 2 filmes dos Vingadores, digno de um verdadeiro herói. 8. Viúva Negra. Para alguns, ela pode ser apenas a personagem feminina dentre os membros originais do MCU. Para outros, até mesmo aquela personagem boazuda que todos os filmes precisam ter. Mas analisando toda a trajetória dela, não dá pra negar que ela tem um dos melhores desenvolvimentos dentro de todos os personagens desse universo. Ela até começa como sendo meio que apenas uma personagem secundária, mas desempenha papéis extremamente importantes ao longo dos filmes. Ela quem meio que acaba com a SHIELD em Capitão América Soldado Invernal, inclusive é nesse filme que ela e Steve acabam se tornando melhores amigos. Toda a dinâmica dela com o Flint, seu passado macabro, que nos é mostrado um pouco no segundo filme dos heróis mais poderosos da Terra, e no seu filme solo também. A forma como ela meio que finge estar ao lado do Homem de Ferro em Guerra Infinita, só para conseguir ajudar o Capitão no momento mais necessário do longa, e claro, a forma como ela heroicamente, literalmente dá a sua vida em nome de todos os seres do multiverso e da família que ela encontrou nos Vingadores. Cê é louco, eu me arrepio só de lembrar e de pensar nela.
Por isso, digo que ela super merece estar entre os melhores. 7. Homem-Aranha. Já vou começar com uma polêmica e admitir uma coisa pra vocês. O Homem-Aranha não é um dos meus heróis favoritos de todos os tempos. Mas, primeiramente, eu preciso reconhecer que ele é sim um personagem importantíssimo em todas as mídias da Marvel, e que o seu coração é sem dúvidas um dos mais puros e mais bonitos de todo o UCM. O Tom Holland desempenha um papel impecável, personificando de maneira minuciosa e certeira tudo que o personagem representa. Toda a relação de Peter e Tony é muito bonita de se ver, e a forma como ele interage com os Homens-Aranhas do Tobey e do Andrew é um dos momentos mais memoráveis e especiais de todos que já foram testemunhados nos cinemas, independentemente dos gêneros dos filmes. Sem contar a forma nobre e bonita que ele pensa na vida das pessoas e do quanto elas são valiosas, independentemente de qualquer coisa, algo que pode ser comprovado em Guerra Infinita, quando ele não hesita em ir para outro planeta para salvar todos no universo, e também como ele se recusa a matar seus vilões, mesmo sabendo que eles teriam que pagar por seus crimes. Mais do que um ótimo herói, o Homem-Aranha é um ótimo ser humano, e por isso ele merece estar sempre entre os melhores. 6. Pantera Negra. Bom, aqui eu vou comentar sobre 2 personagens, já que mais de um já vestiu o manto do herói no UCM. Vamos começar falando de Shuri, que foi unanimamente bem aceita pelo público logo em sua primeira aparição nesse universo. Com sua juventude e super inteligência, lembrem-se que ela desbancou Tony Stark e Bruce Banner em Guerra Infinita. Ela se mostrou uma personagem bem casca-grossa ao amadurecer de maneira tão espetacular e orgânica que a fez prosperar assumindo o manto do Pantera Negra. Eu sempre achei incrível e especial a forma como esse processo dela foi humano, já que no segundo filme solo do herói, podemos ver de forma nítida como ela foi tomada pelos seus sentimentos de raiva, luto e principalmente vingança. Convenhamos, a grande maioria de nós, naquela situação, tendo perdido o pai, a mãe e o irmão de maneiras tão trágicas, agiria como ela no mundo real. O que faz com que a gente tenha ainda mais empatia por ela. E o fato dela ter conseguido se livrar e superar esses sentimentos ruins no final do filme, antes que o pior acontecesse, só prova que ela é sim uma das melhores heroínas que temos. Mas não dá para falar de Pantera Negra sem mencionar T'Challa e também Chadwick Boseman. Apesar de sua breve passagem pelo MCU, ambos os personagem e ator deixaram um legado e se tornaram para sempre ícones entre os fãs da cultura pop. Saber que o filme foi um marco na história, esbanjando representatividade e significando tanto para uma comunidade, foi algo lindo de se ver. Lembro de crianças, adultos e idosos assistindo ao filme em 2018 e se emocionarem com a obra grandiosa que conversa tanto com ela. O fato de Chadwick saber que estava com um câncer que o levaria de nós, mas ainda assim nos entregar o melhor e mais bonito trabalho que ele conseguia, é algo que me emociona até hoje. Pantera Negra é um marco do cinema e o personagem e seu intérprete estarão para sempre nos nossos corações. 5. Loki. Quando o assunto é desenvolvimento e amadurecimento de personagem, o Loki é definitivamente um perito. Estando presente nesse universo desde 2011, nós já o vimos em tantos filmes que ele é aquele tipo de personagem do qual a maioria de nós gostaria de se tornar amigo caso tivéssemos a chance. Todo o fato de ele ter começado como vilão, passando por anti-herói e sendo hoje um grande herói, é um feito que pouquíssimos personagens do cinema conseguiram alcançar. Mesmo passando por uma vida de injustiças e negações, ele sempre se mostrou fiel àqueles a quem amava e também não poupou esforços em dar sua vida sempre que precisasse. Acho que os poderes de ilusão deles são um dos melhores e mais divertidos entre todos, e a forma como Tom Hiddleston dá vida ao personagem é uma das mais impecáveis, e não há nada que alguém consiga ter contra esse cara porque ele é incrível. E claro, não posso esquecer de comentar que Loki se tornou o comandante da TVA, sendo o personagem principal quando o assunto é diferentes linhas temporais, ou seja, grandes coisas estão por vir para o personagem. Tem a Sylvie também, nossa, muitas coisas, e muitas delas muito legais mesmo. Precisaríamos de um vídeo só para falar deles. Me contem aí nos comentários se gostariam de algo do gênero. 4. Feiticeira Escarlate. Entrando no hall de quem sofreu igual a Jesus e Juliette, temos a nossa querida e amada Wanda. Perdeu os pais e o irmão gêmeo em Sokovia, foi obrigada a matar o próprio marido só para ver ele sendo trazido de volta à vida com a Joia do Tempo e ser morto novamente, e agora ainda está tentando recuperar os próprios filhos que ela também perdeu. Wanda Maximoff tem um enredo tão bem desenvolvido ao longo dos filmes que é atualmente a personagem feminina mais benquista por todos os fãs. Fãs esses que anseiam pela volta triunfante da personagem que com toda certeza ainda tem muito para nos apresentar nas telonas.
A forma como ela literalmente luta com o mundo em diferentes realidades e dimensões para conseguir o básico que todo ser humano deveria possuir, que no caso é a felicidade, nos mostra que ela é capaz e poderosa o suficiente para conseguir tudo o que almeja. E falando em poderes, o que dizer dela que ainda não foi dito? A mulher simplesmente teria acabado com o Thanos sozinha caso aqueles mísseis não tivessem sido disparados. Ela já controlou a mente dos Vingadores causando a maior destruição, salvou toda a galera do Kamar-Taj e os Illuminatis em Multiverso da Loucura. A mulher é uma deusa. E se a Marvel quiser apostar em novos sucessos no cinema, um dos primeiros nomes no qual eles têm que investir é a Feiticeira Escarlate. 3. Nebulosa. Talvez essa personagem seja uma surpresa para a maioria de vocês, afinal, ela nem é exatamente uma heroína, estando mais dentro da seara dos anti-heróis. Se bem que isso mudou um pouco depois de Guardiões da Galáxia Volume 3, né? Mas enfim, a Nebulosa é um dos personagens mais complexos e ricos que o UCM produziu até hoje. Ela sofreu mais que a Wanda e Juliette juntas, tendo sido torturada por anos pelo Thanos por ser mais fraca que Gamora em batalha. Até hoje acho a forma como ela desabafa com sua irmã em Guardiões da Galáxia Volume 2 uma das mais bem escritas e entregues de todas, com ela exclamando: "Era você quem queria vencer, e eu só queria uma irmã!" Forte demais, cê é louco. Ela interagindo com Tony no começo de Ultimato, dando a mão a Rocket diante da perda deles, ajuda com a volta da Gamora e também todo o seu papel em Guerra Infinita e Ultimato. O UCM deve muito à Nebulosa que, mesmo tendo sofrido atrocidades ao longo de sua vida, aprendeu com ela e escolheu o lado do bem. Um exemplo que apenas uma verdadeira heroína seria capaz de nos dar. Por isso, eu a tenho como uma de minhas personagens favoritas desse universo. 2. Capitão América. Já comentei algumas vezes aqui no canal que eu sempre me identifiquei com um personagem. O sentimento de sempre fazer o correto independentemente das circunstâncias é algo que faz dele a melhor representação em tela do que é ser um herói de verdade dentro do MCU. Alguns podem argumentar que o personagem é certinho demais para ser um dos favoritos, mas ele literalmente luta muitas vezes com alguns de seus ideais por saber que algumas necessidades humanas mudam. Ele veio do passado, teve que se adequar a um mundo que não era o dele, mas sempre faz tudo em nome do bem, do que é melhor para as pessoas. O altruísmo dele é o poder mais importante que qualquer herói ou humano pode ter e que tanto nos falta quanto a humanidade. Quando o governo diz que eles devem tomar as rédeas da proteção do planeta, ele se opõe por saber que isso não é verdade, nos mostrando que ele não representa apenas o ideal americano, mas sim todos os seres humanos. É o tipo de pessoa que dá chance a todos aqueles que queiram melhorar e se redimir, que mesmo sozinho, enfrenta um exército interminável de alienígenas para salvar todos que puder, o cara que se joga em cima de uma bomba para salvar qualquer um que estivesse perto dele. Na moral, não tem como falar em herói e não associar isso ao Capitão América. Por isso, ele é o meu personagem favorito nesse universo. 1. Homem de Ferro. Bom, se vocês bem entenderam, o Homem de Ferro do Tony Stark não é o meu personagem favorito do UCM. Mas eu não posso fechar os olhos para o fato de que ele é sim o melhor herói desse universo. Sem ele, nada do que vivemos nessa mais de uma década teria acontecido. O gênio bilionário, playboy e filantropo conseguiu nos mostrar que é possível para todos evoluirmos e passarmos de seres egoístas e egocêntricos para seres altruístas e que colocam o bem-estar da maioria do mundo em primeiro lugar. A forma como Tony evolui é tão bem feita que nos faz amá-lo mesmo não concordando com tudo o que ele pensa. E isso só obteve o sucesso que obteve porque foi feito da forma mais humana possível. O Tony erra, conserta, desacredita, se coloca em situações controversas, mas nunca desiste. Sua ganância, que no início é um tanto quanto egocêntrica, é colocada à prova em diversos momentos ao longo dos filmes, até que tudo culmina em seu grande ato de heroísmo ao literalmente se sacrificar para trazer de volta todos aqueles que haviam partido. Todos somos falhos e possuímos vidas difíceis, mas conseguir superar isso e pender para o lado do bem é algo que apenas os verdadeiros heróis conseguem fazer. E por esse motivo o Homem de Ferro é, na minha opinião, o melhor personagem desse universo. E claro, não tem como a gente não comentar a performance de Robert Downey Jr. O cara é um gênio, sem ele, tudo o que entendemos de Tony Stark, Homem de Ferro e de universo compartilhado provavelmente não existiria, então a gente deve muito a ele também. Enfim, Homem de Ferro é com certeza o melhor personagem desse universo e ponto. Mas então é isso, pessoal. Esses foram os meus 10 personagens favoritos do universo cinematográfico da Marvel. Caso tenham gostado do conteúdo, peço humildemente que não se esqueçam de deixar um like aqui no vídeo. Aproveito ainda para pedir que se inscrevam aqui no canal, caso ainda não sejam inscritos,
e que acionem as notificações ali no sininho, assim ficarão por dentro de tudo que eu lançar aqui no canal daqui pra frente. Sério, estarão me ajudando demais a fazer isso. Quais são os personagens favoritos de vocês dentro do MCU? Me contem aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber. Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Sério, significa muito pra mim. Mas, sem mais enrolação, vejo vocês numa próxima. Até mais, pessoal!